apoiado, tem estado do meu lado todos os dias. A nossa caminhada não é fácil. A nossa caminhada é árdua. Tem dias que você vai querer fazer a obra, tem dias que você não vai querer. Tem dias que você vai se sentir muito forte, tem dias que você vai se sentir muito fraco. Aí Deus prepara uma pessoa para estar do teu lado, para te motivar e te ajudar, para dizer para você o quanto é necessário não parar e continuar fazendo a obra de Deus em nome de Jesus. Lucas capítulo 10. Irmãos, estou um pouco rouco, mas eu acredito que até o final desta pregação a minha garganta melhora em nome de Jesus. Amém. Quem acredita nisso? Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Uma palavra muito conhecida, uma palavra muito pregada, mas nós entendemos que ela se renova todos os dias. Todos acharam? Amém. Quem não achou, pede socorro. Os obreiros estão nas suas laterais para poder te socorrer e te auxiliar em nome de Jesus. Vamos ler então. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Quero que você por um minuto feche seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor nesta noite em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós apresentamos, meu Pai, a vida da tua igreja. Quero pedir ao Senhor, meu Pai, que sobre nos capacitar, nos instruir, nos direcionar, meu Pai, segundo a tua vontade nesta noite. Sabemos que nada podemos fazer sem a tua graça e sem a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, existe uma igreja aqui que precisa ouvir a tua voz, precisa ouvir a tua mensagem. Então quero pedir ao Senhor, meu Pai, que nesta noite, que toda palavra que for ministrada, tudo aquilo que for falado sobre este altar, meu Pai querido, venha ser como uma flecha, meu Pai querido, ao alvo que está, meu Pai querido, em nome de Jesus aqui. Então prepara, meu Pai, a tua igreja, prepara o teu povo, meu Pai querido, e que ele seja o alvo a qual a tua palavra venha adentrar e venha invadir os corações, a alma e o espírito, e todos aqueles que entraram neste lugar, que eles venham sair daqui diferente, venham sair daqui transformados pela tua glória, pela tua unção, pelo poder que há de ser ministrado nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, dando glória a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, eu preciso muito da sua atenção nessa noite, porque para onde eu quero chegar e aonde a palavra vai nos levar, se você não entender agora, você não vai entender depois. Preste atenção. Todas as vezes que Jesus precisava dar uma lição para alguém, todas as vezes que Jesus precisava explicar algo para alguém, muitas vezes Jesus precisava fazer parábolas, criar parábolas para que os seus ouvintes pudessem entender aquilo que ele estava explicando e aquilo que ele estava falando. E não é diferente na parábola do bom samaritano. Por quê? Porque na Bíblia, qual nós lemos no versículo 1, a Bíblia vai nos dizer que eis que se levantou o doutor da lei. Eu entendo que se levantou porque estava sentado para ouvir Jesus. Eu entendo que Jesus talvez estava em algum lugar, que todos estavam sentados, e o doutor da lei, ele levanta
vai perguntar para Jesus: o que eu tenho que fazer para poder ter a vida eterna? Uma palavra poderosa. Mais para frente nós vamos ver um jovem rico fazer essa mesma pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para poder ter a vida eterna? E Jesus vai dizer: vende tudo que tem, vende seus bens, vende sua fazenda, abre mão daquilo que tudo você construiu na sua vida, vende, distribui os pobres e me segue. Aquele jovem vai abaixar os seus olhos, vai abaixar o seu rosto, vai virar as costas para Jesus e vai embora, porque ele não estava apto para abrir mão daquilo que ele tinha adquirido toda a sua vida. Mas com esse doutor da lei foi diferente. Jesus tinha que dar uma lição para ele, Jesus tinha que ensinar para ele alguma coisa, porque até então ele só sabia as leis, só sabia adorar e tudo aquilo que um dia instituíram para ele. Mas Jesus veio para trazer a graça, Jesus veio para trazer a libertação, Jesus veio para trazer tudo aquilo que eles precisavam naquele momento. Aleluia! E o que eu quero trazer para a igreja nesta noite? Imagine você diante de Jesus, no meio daquela roda, no meio daquele ambiente. O que você perguntaria para Jesus? Qual seria a sua dúvida diante de Jesus? Talvez você perguntaria para Jesus: Jesus, por que tantas pessoas sofrem? Por que tantas pessoas perecem? Talvez você perguntaria para Jesus: por que tantas destruições acontecem? Talvez você que perdeu um ente querido perguntaria para Jesus: por que eu perdi esta pessoa? Talvez você perguntaria para Jesus: Jesus, por que eu tenho essa enfermidade? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu vivo dessa maneira? Porque se o Senhor é tão bom do jeito que o Senhor é, o Senhor é tão bom do jeito que o Senhor fala, porque tanta coisa ruim acontece na terra, terremotos, destruições, mortes todos os dias. Se nós sairmos aqui agora e formos lá no municipal, nós vamos ver várias pessoas sendo veladas, várias pessoas sendo mortas neste momento, crianças sendo mortas, homens sendo mortos, mulheres sendo mortas, mulheres sofrendo violência sexual. E talvez você vai olhar para você e falar: mas por que Jesus isso? E talvez se Jesus estivesse perto de você agora, você olharia dentro do olho dele e perguntar: Jesus, por que isso? Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que o Senhor deixou acontecer isso na minha casa? Por que o Senhor deixou acontecer isso no meu lar? Eu acho que cada um que entrou nesse lugar teria uma pergunta para fazer para Jesus. Teria algo que dentro do teu coração arde, e é uma pergunta que não tem resposta. Muitas vezes, irmãos, nós oramos, nós olhamos para o céu e perguntamos a Deus o porquê. E a única coisa que nós recebemos de Deus é o silêncio dele. Não tem palavra, não tem respostas para aquilo que nós passamos e para aquilo que nós vivemos. E a gente pergunta: por quê? Por que o ímpio prospera mais do que o crente? Por que o meu vizinho que não tem a Deus é mais próximo do que eu? Porque o camarada que prostitui, vende droga, tem tantas coisas e eu não tenho nada. A gente perguntaria isso para Jesus. Porque quando nós olhamos para dentro de nós achamos merecedores de tudo aquilo que Deus pode nos proporcionar. Mas o Senhor, Ele não nos promete nada nessa terra. A única coisa que Ele nos promete é a salvação eterna, a vida eterna com Ele. Esse é o propósito de Deus. Aquele homem, ele poderia ter perguntado muitas coisas para Jesus, mas ele vai fazer uma pergunta crucial. Ele vai falar para Jesus: Jesus, como eu posso alcançar a vida eterna? A pergunta certa para a pessoa certa, mas com a intenção errada. Ele queria que Jesus blasfemasse ou fizesse algo que pudesse condenar Jesus naquele momento. Quando eles levantam e se direcionam para Jesus, eles queriam que Jesus
perdesse o crédito sobre aquele lugar, porque eu acredito que Jesus estaria pregando e falando do amor, da graça, do poder, da transformação, da mudança de vida naquele lugar. Aí Jesus, ele não vai responder da mesma forma que ele perguntou, mas ele vai fazer uma parábola e vai dizer que descia de Jerusalém um homem, descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais se despojaram e, espancando-se, retirando-se, deixou meio morto. Preste atenção, irmão. Aí Jesus, ele vai criar uma história para poder mostrar para aqueles homens o que eles fariam naquele lugar. Aí a Bíblia vai dizer que passou um levita, passou um sacerdote, viu aquele homem caído, machucado, nu, e passa de largo, passa de longe, mesmo vendo a sua aflição, mesmo vendo o seu sofrimento, mesmo vendo a sua dor, passa de longe, passa de largo. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai falar sobre o levita, homens que serviam a Deus, homens que cultuavam a Deus e pregavam o seu evangelho. Aí o levita vai passar, vai ver aquele homem caído, vai ver aquele homem prostrado, aquele homem nu, vai passar lá, vai passar distante dele. Mas a Bíblia vai dizer que passava um samaritano. E quando esse samaritano vê esse homem caído, vai até ele para socorrer, para ajudar, para apoiar, para fazer diferente. Ei, igreja, preste atenção. Preste atenção no que eu quero dizer para vocês. Quantas pessoas passam por nós, caídas, quebradas, destruídas, e a gente muitas vezes passamos longe, não queremos estar perto, porque aquela pessoa é um problema para nós. Mas Jesus não veio para buscar aquilo que estava perfeito, Ele veio para buscar aquilo que estava perdido, aquilo que não prestava, aquilo que não servia, aquilo que não era bom. E eu entendo que se hoje eu pudesse perguntar para todos aqui, muitos estavam nas drogas, estavam perdidos, estavam no crime. Jesus vai lá, resgata, traz para a igreja, cura suas feridas, cura aquilo que você estava passando e vivendo, te coloca num lugar de exaltação. Para quê? Para você demonstrar gratidão ao Senhor e fazer diferente. Só que eu entendo que o que Jesus estava querendo mostrar para esse doutor da lei, que independente de nacionalidade, independente de onde morasse um ou outro, independente das suas funções na igreja, independente dos seus bens que carregava, independente daquilo que tinha, quando tiver alguém precisando, ajude. Quando tiver alguém caído, levante. E na igreja hoje em dia é muito diferente, porque se a pessoa cair, as pessoas vão primeiro julgar, caiu, prostituiu. Não valia nada, não prestava, não serve, fofoqueiro, sem vergonha. Eu sabia que ia dar nisso. Já viu aquele crente que fica esperando o novo negócio dar certo para jogar e meter o pão? Mas esquece de estender a mão para aquele que está caído, aquele que precisa. A nossa caminhada, irmãos, ela não é perfeita, não. Vai ter momentos difíceis, vai ter situações difíceis, e você sempre vai precisar de alguém para estar do teu lado, te apoiando, te ajudando. E não foi diferente desse homem que foi espancado, que esteve nu, que machucaram ele, tomaram tudo dele. A Bíblia vai nos dizer que os samaritanos não lidavam com os judeus. Todo mundo sabe a história, depois das divisões dos reinos, reino do norte, reino do sul. Os samaritanos vão criar o seu próprio templo de adoração, e por causa daquilo houve misturação, miscigenação de raças, e eles olhavam para os samaritanos e olhavam eles como um povo misturado, um
povo contaminado. Então eles não se misturavam com os samaritanos. E por 800 anos ouvi isso. Após essa data aqui, nessa data aqui. E o que Jesus queria mostrar para esse doutor da lei? Que a raiva que eles tinham dos samaritanos e a raiva que ele tinha das pessoas tinha que ser mudada. Porque quando ele pergunta para Jesus o que eu faço para poder alcançar a vida eterna, ele vai falar: amarás ao teu irmão como a ti mesmo. O que ele está querendo dizer? Se você não consegue amar aquilo que você vê, como você vai amar aquilo que você não vê? Você adora Jesus no templo, mas odeia o seu irmão lá fora. Você adora Jesus e cultua ele dentro do templo, mas quando chega lá fora, odeia o seu irmão. E não é assim. Aquele samaritano, eu acredito, quando ele olha para aquele homem caído, machucado, quando ele vai socorrer ele vai olhar para dentro de si e vai falar assim: talvez um dia eu estive assim. Muitos me julgam, muitos falam de mim, mas quando está caído, eu vou lá resgatar. A Bíblia vai nos relatar, eu até marquei aqui, em Lucas, capítulo 7, uma parábola também de Jesus. Existia 2 devedores, um devia 500 e o outro devia 50. Só que esses homens, eles não conseguiriam pagar suas dívidas. Aí veio o credor e falou assim: o negócio é o seguinte, ninguém vai dever mais nada. E eles perguntam: mas espera aí, qual foi o mais perdoado nessa história? O que devia 50 ou o que devia 500? Aí eles vão dizer: não, quem devia mais ou o que devia 500 foi o que mais foi perdoado. A história é séria, irmãos, porque só entende de misericórdia e perdão quem um dia precisou dele. Só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Já viu o camarada quando ele sai das drogas, sai da bebida, vem para a igreja, o cara sobe monte, desce monte, tudo que pede na igreja o cara faz, lava a banheira, vai à igreja, faz qualquer coisa para servir a Deus. Aí a gente olha para ele e fala assim: meu Deus, esse menino, essa menina, tudo que pede ela para fazer, está ali para poder fazer, está disposta. E a gente olha para dentro da pessoa e fala assim: vai ver a vida que ela tinha. Ficava 24 horas usando droga, ficava 24 horas vendendo droga, ficava 24 horas prostituindo. Então o perdão que essa pessoa recebeu, ela se transformou em graça, favor imerecido. Tudo que um dia o diabo escravizou e fez essa pessoa fazer, ela fez na obra do Senhor. Aquela pessoa que um dia precisou de muito perdão, quando chega na igreja para fazer a obra, quer fazer tudo, porque precisou de perdão, precisou da misericórdia de Deus. Esses dias eu estava orando dentro da minha casa e falei: Senhor, por que eu ainda estou vivo ainda? A gente às vezes não entende, porque tanta coisa aconteceu, tanta coisa vivenciamos, e a gente vê tanta gente boa morrendo, e fala assim: meu Deus, por que eu não morri antes? Por que eu não fui embora antes? Porque a gente entende que o Senhor, Ele tem um propósito na vida de cada um. Se você hoje está aqui, ei, preste atenção, o Senhor tem um propósito na tua vida. Jesus não quer saber se você era drogado, não quer saber se era bebum, Ele não quer saber se você prostituía, Ele quer saber o que você tem para Ele, o que você tem para oferecer para o Senhor nessa noite, porque você já foi perdoado, o Senhor já morreu na cruz por você. Agora o que você tem para fazer para Ele? Meu Deus! Irmãos, preste atenção. O Senhor Jesus está cansado com a igreja imatura. Ele quer uma igreja transformada, uma igreja pronta para servir, uma igreja pronta para fazer a vontade dEle. Chega de desculpa. Todo dia nós temos uma desculpa diferente para não fazer. Todo dia nós temos alguma coisa para poder deixar de fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Todo dia nós temos algo
para falar para você: hoje não dá, hoje eu não quero, deixa para amanhã, deixa para depois. Ei, o negócio é hoje. Só quem está ferido sabe o quanto precisa de ajuda. Aquele camarada, irmãos, preste atenção, ele apanhou, ele estava quase morto. Se esse samaritano não pega esse camarada, ele morria. Mas ele não morreu. Se ele fica naquele local, ele ia morrer. Aí você me pergunta: mas por que o levita não ajudou? Por que o sacerdote não ajudou? Porque eles não sabiam como este homem estava. Ele estava quase morto. E se eles fossem ajudar, eles estariam tocando no morto. Ou se não estivesse morto, no caminho de volta, onde eles fossem levar esse rapaz, ele poderia morrer no caminho. Aí eles teriam que voltar para o templo, rasgar suas vestes, ficar 7 dias na porta do templo, para poder se purificar de toda a sua imundícia. Esses camaradas, eles escolheram a religiosidade do que salvar alguém que estava caído. Eles escolheram ficar bem do que salvar alguém que estava precisando de ajuda. Irmãos, a coisa é séria. A igreja está perdendo para o diabo. A igreja está perdendo e as pessoas estão indo para o inferno, porque Deus, quando olha do céu para baixo, pastor, ele não vê uma igreja madura, mas vê uma igreja reclamona, uma igreja que só sabe falar mal dos outros, uma igreja que só sabe reclamar do que está fazendo. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer uma igreja sarada, curada, meu irmão. Se está te mandando você ficar lá fora olhando os carros, faz com alegria. Se está tomando conta do banheiro, faz com alegria. Se está mandando você lavar o chão, faz com alegria. Se está mandando você tomar conta da luz, faz com alegria. Tudo reclama, tudo é problema. Ei, o melhor lugar para se estar não é lutar, não, é servindo a Deus, é fazer a vontade dele. Aqui não tem maior, não tem menor, não tem esse negócio não. Tem quem serve e quem quer servir. A coisa é séria. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, mas que queiram realmente adorar em espírito e verdade, que não criem situações, que não criem empecilhos para poder não servir Ele. O Senhor te conhece quando está na tua casa. O Senhor te conhece quando você deixa de vir no culto. O Senhor te conhece quando você deixa de fazer a vontade dele. O Senhor te conhece quando você mete pau no pastor. Ele te conhece quando você mete pau na igreja. Ele te conhece. Aí você pergunta: minha vida não vai para frente, vai como? Todo dia tem um problema com a noiva do Senhor. A noiva que Jesus vai buscar, a noiva que Jesus vai resgatar. Imagine, pastor, o senhor é noivo de alguém, acho que é casado, tudo bem, mas o senhor é noivo de alguém, ou vamos voltar lá atrás, o senhor é noivo da Cristiane, e as pessoas metendo o pau na Cristiane, você vai gostar? Não vai. Imagine o noivo olhando você meter o pau na igreja, falar mal das pessoas da igreja. Ele não vai gostar. A minha vida não vai para frente, continua metendo pau na igreja. A minha vida não vai na frente, continua servindo relaxadamente. A minha vida não vai para frente, continua fazendo de qualquer maneira. Não vai dar certo. Aqueles homens estavam preocupados com a sua religiosidade. Eles já estavam imaginando: semana que vem a gente volta, semana que vem a gente adora, e nós não temos problema com este homem. O próximo que vir, que ajude e que salve ele. Irmãos, de Jericó a Jerusalém era 27 quilômetros. Era uma distância muito grande. O samaritano, ele vai pegar esse homem, ele vai usar azeite para poder curar suas feridas. Eu acredito que para andar uma distância dessa, uns quilômetros desse, o cara não estava a pé. Vai pegar esse homem, vai colocar num cavalo, ou num jumento, ou num burro, não sei.
homem possa voltar e para que ele possa ir com hospedaria. Mas eu quero que você raciocine comigo. Passou o levita, passou o sacerdote, ninguém ajudou. Veio o samaritano e ajudou esse homem para passar azeite nas suas feridas e ajudar ele a se curar. Passar vinho para poder cicatrizar as suas feridas. Amém? Todo mundo está entendendo? Só que se a gente levar para o mundo espiritual e se a gente começar a imaginar de uma forma diferente essa parábola, o que Jesus estava querendo dizer? Que ele veio para resgatar aquele que estava perdido, aquele que estava caído. Quando Adão peca no jardim do Éden, nós fomos expulsos, nós fomos nus e nós fomos destituídos da glória de Deus, não é isso? É isso que aconteceu com esse homem. A igreja é o bom samaritano. A igreja é os levitas e os sacerdotes. O bom samaritano é Jesus. Quando você está quebrado, quando você está arrebentado, talvez a igreja não vai te acolher, talvez o irmão não vai te acolher, mas pode ter certeza, vai ter um que vai te jogar sobre os lombos, vai te jogar sobre o cavalo e vai te levar sobre a hospedaria para você ser curado, para você ser liberto da sua enfermidade. Pode ter certeza, Jesus conhece as suas feridas, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua tristeza, Ele sabe o que você passa. Irmãos, a hospedaria é a igreja, ou seja, a hospedaria é a missão, meu alvo é Cristo. Aleluia! E o hospedeiro que vai receber essa pessoa é o Espírito Santo. Esse camarada, o que ele vai fazer? A Bíblia fala que Jesus ele vai para o Pai, não é isso? Preparar a morada para nós. Mas não vai deixar a gente que é órfão, vai deixar o Consolador, para que aonde nós estivermos, estejais ele também. Então, quando ele pega esse homem e leva para a hospedaria, que é a igreja, Jesus vai dizer assim: olha, o negócio é o seguinte, eu vou pegar o camarada que está lá fora quebrado, vou trazer para a hospedaria, e o hospedeiro, que é o Espírito Santo, vai cuidar de você. Só que tem um negócio. Eu vou pagar aqui 2 diárias para ele, mas eu vou voltar. O que Jesus estava querendo dizer para mim e para você? Que a igreja, a hospedaria, ela foi feita para quem está ferido, para quem está quebrado, para quem não sabe o que vai fazer. Ei, talvez você entrou nesse lugar, está cansado do que está vivendo, está cansado do que está passando. Talvez você já orou demais, já jejuou demais, vai no monte, busca o Senhor e nada acontece na sua vida, mas você está na hospedaria, está sendo curado, está sendo tratado. Quem dera uma ferida que nós temos, passa o remédio no dia e melhora. Não é assim. Tempo a tempo. A ferida, ela só consegue cicatrizar tempo a tempo.
E quando o Senhor ele te trouxe para a hospedaria, Ele falou com o Espírito Santo: toma conta dele, cuida deles, porque eu vou voltar. O que Jesus estava querendo dizer? Primeiro, que um dia para Deus é 1000 anos para nós, não é isso? A Bíblia vai nos dizer. Só que já se passaram 2000 anos. E a pergunta que nós temos nessa noite: por que Jesus não voltou? Já era para ter voltado para buscar aquele que estava ferido, aquele que estava caído no meio do caminho, aquele que estava todo quebrado, que é eu, que é você. E a gente olha para dentro de nós, pastores, e pergunta: por que Jesus não voltou? Já era para ter voltado, já era para ter buscado a sua igreja, mas não buscou. Muitos tempo atrás diziam, tipo, desce no ano de 2000, que Jesus ia voltar, ia arrebatar a igreja, ia levar com ele, mas Jesus não voltou. E todos os dias a palavra tem sido pregada que Jesus ele vai voltar. E sabe por que as pessoas estão brincando com Cristo? Estão brincando com a palavra? Porque sempre imagina que é o ano que vem, que é daqui 2 anos, que é daqui 10 anos que Jesus voltar. Se ele não voltou em 2000, não vai voltar agora. Só que ele vai voltar. Só que ele vai voltar. Só que ele não vai no caminho para poder encontrar este homem que estava quebrado e arrebentado. Ele não vai nos bairros ou em outros lugares procurar esse camarada, não. Ele vai na hospedaria, porque ele vai buscar aonde ele deixou essa pessoa. O hospedeiro está cuidando dela, mas ele vai na hospedaria, que é a Igreja Missão Meu Nome é Cristo, para buscar este homem. E este homem é eu, este homem é você. Mas a gente pergunta para ele: por que não volta? Por que não acaba tudo isso, irmãos? A melhor coisa que um crente pode viver, ou que um crente pode esperar, é Jesus voltar. Um crente que não tem a certeza da sua salvação, ele tem que começar a olhar aquilo que ele está fazendo. Se Jesus voltar agora, para mim é maravilha, porque nós vamos para um lugar onde não tem choro, não tem pranto, não tem dor, não tem fofoca, não tem pecado, não tem prostituição, não tem nada. Só que por que ele não volta? Por causa de mim, por causa de você. O Senhor está dando chance, Ele está dando tempo para nós mudar, Ele está dando tempo para a gente aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Mas o negócio não é amanhã, é hoje. É para aceitar hoje, é para servir hoje, é para fazer a vontade dele hoje. E a gente sempre quer amanhã, a gente sempre quer o mês que vem. Fique sobre os seus pés. Aleluia. Espírito Santo, Meu Deus, queima em mim todo mal. Purifica o meu interior, aleluia, como cristão. Derrete minha
Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso é por causa de mim, por causa de você. Pode ter certeza, Ele só não voltou porque está te dando uma chance. Ele só não voltou porque se importa com você. Talvez um dia você esteve no caminho, talvez você esteve na mesma situação dessa pessoa, e o Senhor quer te dar a oportunidade nesta noite. Aí Jesus vai dizer algo para ele assim: qual pois destes três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. O que Jesus está dizendo para mim e para você? Que o diabo veio, destruiu, te roubou, te deixou nu, te tirou o direito de tudo aquilo que você poderia adquirir com Cristo. Mas Jesus veio para te dar graça e veio para te dar a oportunidade de mudar a sua história. Ele te pegou, mesmo caído, mesmo arrebentado, mesmo destruído lá fora, te levou à hotelaria, deixou o hospedeiro cuidar de você, para que você pudesse ter o direito de escolher a quem servir, a quem adorar. E essa escolha é para você. E nessa noite eu quero te fazer um convite em nome de Jesus. Você que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida,